É um prazer, doutor, ter o senhor hoje aqui no nosso programa, no podcast Tete a Tete. Né? E hoje nós temos essa oportunidade de conhecer um pouquinho melhor o médico, doutor Mário Braga. Quem é Mário Braga? Primeiramente, Ayrton, muito obrigado pela oportunidade e quero lhe parabenizar também pela iniciativa, por mais esse modelo de comunicação que tem sido feito, não só tem sido feito no Brasil todo e, obviamente, Codó, uma cidade importante, a 7ª cidade. Nós éramos a 6ª cidade do Maranhão, hoje nós estamos a 7ª, né, em questão populacional. E também pedir as minhas desculpas, que era para nós termos nos reunido, né, a entrevista na sexta-feira, mas infelizmente eu estava em outra cidade, já cheguei muito tarde. Mas enfim, e quem é o Mário Braga, né? Um pouquinho da sua história, da sua infância. Na realidade, seus pais. Eu sou filho do professor Quelé, né? Eu tive o prazer de ter como professor o professor Quelé. Aprendi muito com o professor Quelé, assim como um professor Falcão. Mas pode continuar. E o meu pai, todo mundo conhece, é um professor de matemática, é do município de Codó. É um professor que hoje, esse ano, só para você ter uma ideia, meu pai completou 50 anos de atividade educacional no ensino de matemática, né, no município. E nós temos várias pessoas que tiveram, né, a felicidade de ter o meu pai como professor deles. Você foi aluno do meu pai, né? Muitas pessoas foram aluno do meu pai. Enfim, e a nossa vida, ela foi uma vida, como todo mundo em Codó sabe, também no Maranhão e também no Brasil sabe, que eu vim de uma família muito humilde. Né? Todo mundo conhece a minha história, todo mundo conhece meu pai, todo mundo conhece a história da minha mãe. Minha mãe, na realidade, a minha mãe nasceu em Caxias. Ah, ela não é de Codó? Ela nasceu em Caxias, na realidade, no povoado de Caxias. Minha mãe nasceu na roça. Como é o nome do povoado, você lembra? O povoado, salvo engano, é o Gavião, parece que Brandão, coisa assim. E aí, obviamente, quando o meu avô, o pai da minha mãe, né, os pais da minha mãe, eles vieram de Caxias, moradores da zona rural, e ela com 8 anos de idade, já criança, que acho que 5, 8 anos, eles vieram morar aqui no São Benedito dos Colocados. Ah, do São Benedito. Isso, aqui depois do Montevidéu. Sei onde é. Então assim, a minha mãe, ela, como se já nasceu em Caxias, mas tem dupla nacionalidade, a gente até brinca, né? Ela desde criança em Codó. E meu pai nasceu realmente em Codó e de uma família muito humilde também. Nasceu na cidade? O professor Quelé. O papai já nasceu na cidade. A minha avó, né? Todo mundo conhecia também, no caso, a minha avó uma paterna, que por sinal o Mercado Central, o nosso saudoso doutor Antônio Joaquim Araújo, quando era prefeito, ele tem um Mercado Central, tem uma placa lá em homenagem à minha avó, porque minha avó era verdureira, e ficou o Mercado Central Nini Braga. Nini Braga, então homenagem à sua avó. Em homenagem à minha avó. Era, na realidade, o codinome dela, Nini, mas o nome dela era Maria Cecília Braga, Pereira Braga, né? Maria Cecília Braga. Enfim, então assim, eu vim de uma família honrosa, graças a Deus, humilde, mas trabalhadora. E eu sempre digo o seguinte, quando a gente vem de uma família humilde, isso é muito bom, porque a gente aprende a valorizar as coisas, a gente aprende a se defender, a gente aprende a lutar pelos nossos objetivos, pelos nossos ideais. E dificuldade nunca vai impedir, por exemplo, os nossos sonhos. Porque quando você já está acostumado com aquilo, obviamente você tem uma resistência maior, né? E aí, eu sou o mais velho de 4 irmãos. É o senhor mais velho. De 4 filhos, né? Eu sou o mais velho. Tem a Valéria, né? São 2 homens e 2 mulheres. Tem a Valéria, tem a Vanessa. A Vanessa mora em São Luís. Tem o Maurício, né? Que é o caçula, mora aqui em Codó. Ele mora com meus pais. Enfim, eu sempre pautei a minha vida com o pé no chão. Nunca fui de estar, Sua esposa? Minha esposa é de Codó. De Codó? É, a minha atual esposa. Né? Qual o nome? É Alexandra. Alexandra, tem filho, doutor? Hã? O senhor tem filho? Temos. Quantos? Temos 2. Qual o nome dos seus filhos? É o Carlos Eduardo e a Laísa. Também de Codó? Também de Codó. Entendeu?
como se deu? Eu tenho mais 2, né? Ah, mais 2? Então são 4. Nos relacionamentos anteriores. São 4. Qual o nome dos outros 2? É o Caio e o João Mário. Ah, então são 4 filhos. Isso. A gente juntou aí, né? Não brincou em serviço. Mas como deu a sua escolha assim na área de medicina? Como o senhor chegou a escolher essa área de neurocirurgia? A história ela começa, eu diria o seguinte, a história começa lá na década de 1988. Pelo seguinte, assim, eu fiz o ensino o jardim, numa escola aqui em Codó chamada Sossego da Mamãe. Da Dona Eva, já falecida, né? Aí depois eu fui estudar no Colares Moreira 1, aquele lá próximo lá no centro, né? No centro, próximo da Biblioteca Municipal. Biblioteca Municipal, antigo fórum também era lá. Isso, na diretora na época era a professora Graça Rocha. Graça Rocha. Né? A professora Graça. Graça né? Rocha. Que realmente era a rocha. Era rígida, era bem rígida. Rígida. E aí depois eu vim pra cá, a professora Graça Rocha me intercambiou pra cá, pra esse, que antigamente era chamado Colares Moreira 2. Colares Moreira 2. Na época, que é esse aqui, ó. Esse aqui da rua que hoje é bem aqui, ó, o centro, não sei se tá falando, o centro de ambulatório de Covid. Eu sei. Ali naquela escola ali. Que na época... Onde hoje o pessoal se vacina hoje lá, né? Isso, que na época a diretora era Dona Naí Machado. Naí Machado, eu lembro dela. E Dona Maria Alice Machado. Irmãs, tias do Dr. Machado, né? Dr. Machado. E aí o que é que ocorre? Depois disso, aí eu fui para a Escola Santa Filomena, que é o convento, né? Irmã Anunciada, Irmã Visitação, Irmã Eurica, aqui na Praça do Cinema. Praça do Cinema, que é a Praça do Cruzeiro. Ainda tem ainda, né? Ainda existe. A Santa Filomena ainda existe ainda. Pois é, eu fiz o ensino fundamental numa parte na escola pública, outra parte eu já fui fazer na Escola Santa Filomena, no convento. Quando eu concluí naquela época, que hoje é o 9º ano, mas antigamente era a 8ª série, quando eu concluí a 8ª série, eu fui para São Luís. Aí eu fui para São Luís com os meus primos. Aí, irmãos primos, que a gente conviveu tudo junto, era o Dejalma, já falecido, o Dejango, que hoje mora, meu primo também, filho da Titia Conceição, o João Vilar, a Glorinha, que a gente chamava de Gogó. Em São Luís você ficou em qual bairro lá? Aí o que acontece? Aí quando nós chegamos em São Luís, acho que o pessoal não sabia muito, não tinha muita noção das coisas, né? Nos colocou na Corrama. Mas a Corrama a gente sabe que é um bairro nobre. Aí quando eu vi aquele bairro, eu disse, isso aqui não vai dar certo. Não demorou muito, aí tivemos que ir para um bairro realmente dentro da nossa realidade, né? Aí nós fomos para o outro lado, que era o bairro Vicente Fialho. Vicente Fialho. Mas foi assim, foi uma coisa muito boa, entendeu? Fiz muitos amigos na Coama, aí eu fui para o Vicente Fialho, nós fomos para o Vicente Fialho. Depois do Vicente Fialho, nós fomos para o Codózinho, ali próximo, ali em São Luís, ali próximo da... Não tem um comando do Corpo de Bombeiros? Eu sei. Do outro lado, assim. Eu sei onde é. O Codózinho, tem até um canal da Água Fria, na época era um esgoto. Aberto, aquele fedia demais. Hoje não, hoje já está muito bem organizado. E depois a gente foi morar no Lira, Belira, morei no Anjo da Guarda, morei na Vila Embratel. Anjo da Guarda, nessa época era muito perigoso. Hoje ainda é, mas hoje não tão quanto nesse tempo, né? Eu morei, aí eu fui morar depois, posteriormente, aí eu fui morar, aí a coisa vai... Sempre estudando, né? Sempre estudando, com sacrifício. Aí eu fui morar na Cidade Operária com minha tia, entendeu? Operária. Na Cidade Operária, na unidade 205, lá em São Luís. E, por fim, eu fui morar Vila Embratel, mas por fim eu morei na Camboa, morei na Jordô e também morei no Barreto. O Barreto já... Então o senhor praticamente ali conheceu São Luís de cima para baixo. Eu conheço São Luís. Graças a Deus tenho muitos amigos em São Luís, nesses bairros todos. Né, muitos amigos. E essa paixão assim, além da área de medicina, neurocirurgião. Sim. Como nasceu assim no seu coração? Não, eu vou ser médico e depois neurocirurgião. Na realidade, eu comecei, quando eu passei no vestibular, o meu primeiro vestibular que eu passei na Universidade Federal do Maranhão, na UFMA, foi para engenharia elétrica.
Ah, engenharia elétrica. Porque na época, isso lá na década de 1992, 3, 90, 91, eu estava estudando no Dinâmico, que era uma escola lá próximo da Praça da Alegria. Certo. Só que foi a época da URV, aquela confusão toda. Da mudança do real para o URV. E todo dia a gente, por exemplo, com o ovo... A transferência de moeda, né? Isso, se um ovo custava 10 centavos, cruzada, o outro dia já era... Que era unidade de real, depois veio o real, né? Era uma loucura, e meu pai não tinha mais as mínimas condições de bancar. Eu percebia, ele se esforçava, coitado, para bancar, mas eu percebia que não tinha como, porque quando dava no final do mês era aquela guerra. Eu digo que isso aqui não vai dar certo também. Aí eu fui fazer prova para a escola técnica, que depois se transformou em Cefet, que depois hoje nós temos mais escola técnica, são os IFMAs, né? Os IFMAs. Então assim, mas antes era a escola técnica, depois Cefet. Quando eu fui, já estava na transição. Quando eu passei para a escola técnica, já estava na transição. Escola técnica para a Cefet. Então assim, fui para o Cefet. Aí eu iniciei o curso de eletrotécnica. O curso técnico de eletrotécnica. Naquela época tinha eletrotécnica, eletrônica. Por exemplo, o professor Sebastião, daqui de Codó. Isso, o professor Sebastião, ele fez o curso de eletrônica lá. Entendeu? E... foi meu professor também, de física, no Senado, acho. Isso. Então o que é que ocorre? Depois disso, quando eu estava no terceiro ano, eu fiz vestibular para engenharia. Aí passei para engenharia elétrica na Universidade Federal do Maranhão e comecei a cursar, certo? Só que quando eu comecei a fazer engenharia, eu tinha realmente uma... Eu sempre gostei de cálculo, né? Meu pai é professor de matemática, então não tem jeito. Então eu sempre gostei de física, sempre gostei da área de ciências exatas. Porém, eu me sentia assim, parece que eu não estava completo. Faltava algo. Faltava alguma coisa. Que eu sempre gostei de interagir com as pessoas. Eu sempre fui sensível para o sofrimento das pessoas. Acho baseado também no meu próprio, assim, na minha própria história, né? Minha própria história de vida. Isso é natural que a gente seja assim, né? Quando você tem uma história de vida de luta, é natural que você se sensibilize com a dor dos outros. Você viveu aquilo, né? Claro, você tem uma empatia. Por isso que para mim é mais fácil eu interagir com as pessoas. Porque todo esse processo de luta, de resistência, eu passei. E aí eu percebi que tinha algo assim que estava me faltando. Aí foi aí que eu despertei e disse, olha, eu sempre tinha aquela coisa de ser médico. Mas quando a gente vem de família humilde, parece que é algo assim tão distante. Isso pode ser que desperte aí você que não desista dos seus sonhos. Daí nós estamos com o Dr. Mário Braga, não foi fácil. Ele não nasceu em berço de ouro, tudo que ele teve na vida foi conquistado com muito esforço. Então, para que você também tenha a oportunidade, basta você querer e não desistir. Pode continuar. E é justamente isso. Então, e eu percebi assim, eu digo, olha, eu preciso me completar. Está faltando alguma coisa. Eu preciso ter contato com as pessoas, eu preciso ajudar as pessoas. E de que forma? Eu vou fazer medicina. Aí, faltando 1 ano e meio... Isso aí que foi a guerra. Faltando 1 ano e meio, 2 anos para eu formar engenharia elétrica, eu tranquei. Ah, meu amigo. Doutor, o senhor foi corajoso. Aí a coisa foi pesada, porque quando eu tranquei, eu liguei pro meu pai. E meu pai, todo mundo sabe como é que ele é. Sei, estourado. Né? Ele é meio estourado, então. Rapaz, eu para falar isso para ele. Meu amigo, eu vou te confessar, acho que foram uns 15 dias eu querendo criar coragem. E a universidade já trancada. Só faltava contar. Aí eu liguei e falei pra ele, pai, eu tranquei o curso. Ele nem deixou eu terminar. Quando ele ficou sabendo disso, meu amigo, do outro lado do telefone ele já começou a descascar. A descascar, aquele jeito dele que todo mundo já conhece. Não é nem preciso eu falar, porque o povo conhece como é que ele é. E aí nessa hora ele já largou o telefone e entregou o telefone pra mamãe. Aí eu fui explicar pra mamãe, entendeu? Que eu tinha que trancar, porque eu precisava me preparar para o vestibular de medicina,
Por sinal, quando eu tranquei, faltavam 6 meses, acho que menos de 6 meses para o vestibular. Rapaz. Aí imagina a loucura, né? Assim, é como se fosse uma operação kamikaze, né? É verdade. Suicida. Porque é difícil mesmo. Aí eu sentei, eu falei pra mamãe, olha, não tem condição de conversar com papai. Papai é desse jeito aí. E a mamãe falou, não, meu filho, faz o seguinte. Você acha coerente que trancar, tudo bem, tranque. E vai estudar para enfrentar essa batalha aí. Eu nem vou falar para ele mais nada, porque do jeito que ele tá aqui, ele não ouve ninguém. Beleza. E aí eu passei esse período todo estudando. Um fato interessante é que eu tenho um amigo que é o Dr. Pedro Lobato, que é da região, que é da Baixada, que é lá de Pinheiro. E aí eu conheci, fica ali. Eu conheci o Pedro, e o Pedro chegou e falou assim para mim, Mário, vai ter uma aula agora no segundo semestre, uma aula inaugural, um preparativo sobre, lá no GeoAlpha, em São Luís. Que o GeoAlpha, que quando foi montado naquela época, era o professor Saul de Geografia, professor Geraldo de História, professor professor Jadiel de Língua Portuguesa, Literatura e Redação, fora os outros. E aí eu fui para assistir essa aula. Agora imagina a situação, eu tô vindo de uma preparação, eu estava na faculdade, mas eu tinha uma base muito boa de física, matemática, química, de ciências exatas. Mas para medicina você precisa fazer a complementação, história, geografia, ciências humanas, e porque o nível do pessoal que vai fazer a prova é outro nível muito alto. É muito alto. Quando eu fui assistir essa aula, as pessoas já vêm de cursinho. Já vem de cursinho, o pessoal já vem como se diz, já vem naquela... Tem pessoas que já tinham tentado 2, 3 vezes, né? Porque tem gente que já é viciada ali no concurso. Já vem naquele veneno, né? Rapaz. Aí eu cheguei, quando eu fui assistir essa aula, eu percebi que eu tinha muito chão para cavar. O negócio não ia ser fácil. Rapaz. Só que me deu um desespero tão grande pelo seguinte, porque eu precisava de material de guerra. E qual material de guerra no vestibular? É livro. Livro. Como é que eu vou ter livro se eu não tinha nem o que comer? Eita. Olha a situação. Aí eu me lembro, um belo dia eu saí e fui para a Praça da Alegria, rapaz. E nessa Praça da Alegria eu sentei, Ayrton, eu entrei num desespero tão grande, que eu sentei assim lá no banco, rapaz, eu chorava. É mesmo? Eu chorava, você não vai acreditar. Imagina se uma criança quando você toma um pipo. O desespero. Toma um bombom. Cara, foi um desespero tão grande, que eu chorava, que eu não sabia o que é que eu ia fazer. Eu sentei assim no banco, eu comecei a chorar, aquele desespero de, meu Deus, o que é que eu vou fazer da minha vida, como é que eu vou enfrentar uma batalha dessa, com essa galera aí, tá estudando desde janeiro, o pessoal tá comendo o livro, destruindo o livro, porque a minha preocupação não era física, não era matemática, não era química, e nem português, porque eu vim de uma formação muito boa, que foi a Escola Santa Filomena, e a nossa professora de português foi a saudosa irmã Anunciata. A irmã Anunciata, o negócio... Ela era rígida também. Era assim, então assim, português na Escola Santa Filomena não tinha conversa, isso aí tinha que... Não, no bate-papo ela já ia corrigindo você. Já vai logo te corrigindo, aquela coisa toda. Então a minha preocupação era com as outras disciplinas. Não que eu não tivesse conhecimento, mas precisava aprofundar. E aí, coincidentemente, eu tô aqui chorando aqui no branco na Praça da Alegria. E teve um rapaz que sentou assim na ponta do banco e começou a chorar também. Oxe. Sério? Aí eu fiquei assim, eu vi aquele cara chorando, aí você sabe, quando você vê... outra pessoa... Não, tem alguma coisa errada. Aí eu perguntei assim, rapaz, tá achando por quê? Não, rapaz, é porque eu recebi aviso prévio. Eu digo, não, cara, mas tu recebeu aviso prévio, tu ainda tem 30 dias pra correr, né? Eu disse, sim, mas você trabalha de quê? Eu disse, não, eu trabalho numa distribuidora de livros. Eita. Olha aí, Deus lhe ajudando aí. Rapaz, eu digo, rapaz, não acredito. É sério? Eu digo, sério.
E como é que eu digo, rapaz, fala o seguinte, tem como você conversar com o pessoal lá para vender, eu estou precisando de livro, para vender os livros para mim num preço mais em conta. Pode ser até ser aqueles livros que já estão lá, que às vezes serão incinerados, para mim serve. Eu sei que o nome do rapaz, nunca mais eu ouvi, tá com uns 5 anos que eu nunca mais falei dele, é Beto. O Beto morava no Anjo da Guarda. Vendedor então, o Beto é uma pessoa que... Talvez ele vai ver essa reportagem aí. Contribuiu positivamente para essa vitória de medicina. Porque o Beto chegava lá com o pessoal da editora, explicou a situação e o pessoal foi me conseguindo os livros. E aí eu comecei a estudar. Aí a coisa foi mudando. Eu só sei que quando deu o vestibular foi em dezembro, lá antes do Natal, por volta do dia... Lá por, acho que 15. Eu sei que quando eu cheguei... Eu estava com 95% do conteúdo do vestibular aqui. Na mente. Comendo livro. Isso, eu estava comendo, mas também eu vou te confessar, eu já era magrinho porque tinha dificuldade de me alimentar, né? Eu já era magrinho. Mas eu vou te falar, eu estava literalmente cadavérico. Quando eu cheguei em dezembro, eu estava cadavérico. E aí teve a prova, né? Quando teve a prova, graças a Deus, quando eu abri as provas assim de medicina do vestibular, essa aqui eu vou... Rapaz, eu começava assim a rir. Não, assim, eu chorava, já era de alegria. Euforia. Eu tava tão eufórico que assim... Isso na hora de responder lá. Isso, na hora de responder a questão... Essa aqui eu sei. Pô, essa aqui eu sei, a segunda, essa aqui eu sei, a terceira eu sei, a quarta eu sei, pá. E isso, graças a Deus, foram em todas as disciplinas. Nessa brincadeira aí, eu passei na primeira fase, porque eram 2 fases. Passei na primeira fase de medicina. Isso pra mim, eu tava assim, eu tava radiante. Até aí não tinha falado ainda com o professor Kelé ainda, né? Não, papai não sabia. Aí quando eu passei na primeira fase, aí ia ter a segunda. Entre a primeira e a segunda, nós tínhamos em média aí 15 dias. Segunda etapa era. Segunda etapa, né? Passar um final de semana era no próximo. Isso. Aí eu liguei pro papai. Aí eu liguei de novo, pai, quero passar com o senhor, tá? Eu quero falar pro senhor que eu passei pra medicina. Coitado, acho que ele... Ele deve ter... O meu pé é negro, né? Então acho que o papai ficou branco nessa hora. Aí ele ficou aquela euforia toda, a mamãe também ficou muito eufórica, digo, mas calma, porque agora nós temos a segunda fase. A segunda fase é essa, posso dizer, assim, a primeira fase é para separar, como o pessoal diz, né? Separar o joio do trigo. Agora vem a segunda fase, que é realmente o mata-mata, né? Final de campeonато, Maracanã lotado, né? Um pênalti nos 45. Isso. Aí eu comecei, aí claro, pé no chão, continuei estudando para a segunda fase. Essas semanas que, da primeira até a segunda fase, foram basicamente 1 semana, 2 semanas, eu estudando direto. Eu fiquei confinado. Literalmente confinado. Só estudando. Só estudando. Fiz a segunda fase, eu me lembro muito bem que a obra que caiu na segunda fase, a segunda fase era literatura, língua portuguesa e redação. E caiu a obra de Machado de Assis, Isaías e Jacó. Entendeu? Isaías e Jacó, aí o senhor já dominava. E eu tinha lido o livro, todo. Eu tinha lido o livro, tinha feito resenha, tinha feito resumo. Eram 10 livros, mas eu li todos os 10, mas eu mirei em Machado de Assis. Tinha uma coisa assim me dizendo, vai cair Machado de Assis. Vai cair essa obra de Machado de Assis. Você apostou e deu certo. Aí eu apostei Machado de Assis, entendeu? Porque na época estava completando aniversário de Machado de Assis, eu fui pela lógica, eu digo, esse pessoal vai colocar no vestibular. Vai colocar isso bem aqui, eles vão explorar isso aqui bastante. E aí passei no vestibular para medicina, comecei a fazer medicina. Obviamente que houve uma melhora, houve uma melhora muito importante. Por quê? Porque, assim, eu estou entrando em outro mundo. Né? Eu estou entrando em outro mundo e, graças a Deus, os meus amigos, os meus companheiros, os meus colegas, amigos do curso de medicina, né? Posso dizer assim, 100%. Né, me ajudaram bastante, foram pessoas bem humanas, bem amigas realmente. Estenderam a mão, me ajudaram. Estenderam a mão, me ajudaram. Muitos, assim, pessoal, muita gente boa mesmo. E hoje, assim, a minha turma de medicina, realmente eu tenho como irmãos e irmãs. Construir um laço de proximidade. Entendeu?
Tem o meu amigo, entendeu? O Cleiton, que é cirurgião e intensivista. Tem a Jeane, que é nefrologista. Tem o Jorge Tarrap, que é oftalmologista. Tem o Martoni, que é gastropediátrico. Por aí vai. Entendeu? Todo mundo chegou, teve muita resistência. Aí tem o Hector, que é ortopedista, tem o Antônio, que o Antônio era, como se diz, era meu peixe mesmo na coisa, que é ortopedista, que hoje é médico também na situação. O senhor tinha alguém de Codó lá no seu meio, ou era só o senhor lá nessa turma? Não, de Codó na minha turma era assim, era só eu. Agora em turmas outras, tinha pessoas de Codó, por exemplo, o Eudes. O doutor Eudes Carvalho, que é o filho da dona Beth, aqui dessa rua, né? Então, Brandão. Enfim, então assim, uma coisa muito boa. E depois foram, né, outras pessoas, já tinham outras pessoas também de Codó que já tinham passado, né, de medicina. E aí, concluí o curso de medicina, eu fui fazer o internato, eu fiz um período lá do internato, né, no último ano, no 6º ano. Eu fiz um período lá no HC, no Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto. Ribeirão Preto, São Paulo. Isso, São Paulo. Aí depois eu fui para Goiânia, entendeu? Eu fui para Santa Casa de Goiânia. E aí por aí eu fui estudando cada vez mais, fui treinando e tal. Formei. Perfeito. Quando eu formei, eu fiquei atuando um período no Goiás, certo? Entre o período de vestibular e a sua formação, quanto tempo? 6 anos. 6 anos. O curso de medicina são 6 anos, né? 6 anos. E posteriormente eu comecei a trabalhar, a atuar. Fiz meus cursos, né, de urgência e emergência no Hospital das Clínicas, em São Paulo, da USP, no Sírio-Libanês, também em São Paulo. Sírio-Libanês. Você conhece muito bem. E fiquei um tempo trabalhando. E depois disso, eu percebi o seguinte, eu digo, olha, porque eu sempre gostei de estudar o cérebro. O cérebro. Cabeça, né? Assim, o nosso HD, né? O nosso HD tá aqui. Aqui que é tem tão tudo, pouco explorado, né? Aqui é o hardware e o software, né? É tudo aqui. E eu sempre fui apaixonado por isso. Quando deu em 2014, já depois de um bom tempo, já eu formado, eu disse o seguinte, eu vou fazer uma especialidade. Eu vou fazer especialização. Eu vou fazer... Eu já tinha aquele sonho, mas você sabe as dificuldades, porque quando eu terminei medicina, eu vou te falar, eu estava num desespero tão grande, eu estava numa loucura tão grande para ganhar dinheiro, porque eu não aguentava mais sofrer. O senhor disse, não, agora eu vou descansar. Eu tenho que descansar, ganhar dinheiro, como o pessoal brinca, né? Limpar o pelo. Exatamente. Tem que limpar o pelo. Comi o osso, agora que vem a picanha. Pois é, não é possível, entendeu? E aí, mesmo até porque também os meus irmãos estavam estudando no Selma e tinha que... Eu ajudava em parte, né? Uma parte ajudando também, porque ficava muito pesado para o papai. Então, tudo aquilo. Agora o senhor já formado, agora está contribuindo para a formação dos irmãos. Dos irmãos. Ajudei, né? Uma parte, né? Deles. Enfim, quando deu em 2014, eu disse o seguinte, eu vou fazer prova agora para residência. 2014. Em 2014, eu vou fazer prova para neurocirurgia. Como eu gosto também de política... Já nós vamos falar. Né? Depois da medicina vamos falar. Para explicar por que é que eu fui para Brasília. Entendeu? Entendi. Eu digo, eu vou fazer prova no hospital de base. Vou fazer neurocirurgia em Brasília, no hospital de base. Vou fazer prova para lá, porque eu tenho certeza que a formação é muito boa, porque nós temos muitos exemplos de bons neurocirurgiões que passaram por lá, como por exemplo, Dr. Periguari, né, em São Luís. Muito respeitado aqui no Maranhão. Foi meu professor, Dr. Periguari, né, e dentre outros. E eu fui lá para o hospital de base, fiz a prova, vou te confessar, uma prova dificílima, mas graças a Deus, Mas agora o senhor já tinha outra estrutura, agora já os livros o senhor já pôde adquirir. Sim, mas aí é aquele negócio, eu nunca imaginei que Brasília o custo de vida fosse tão caro. Brasília e São Paulo é um dos mais caros do país. Aí eu fui, passei. Eu me lembro como se fosse hoje. Quando saiu o resultado, eu estava de plantão na UPA daqui de Codó. O senhor já estava atendendo em Codó? Sim, estava aqui, mas eu tinha feito a prova, mas eu estava aguardando o resultado, eu estava caladinho.
Entendeu? Só que eu não Só na sua. Eu não falei nada pra ninguém. Tem o meu amigo que é o Paulo André, que é cirurgião. Paulo André, meu amigo Paulo André. Paulo André, um grande abraço, meu irmão, pra ti, gente boa demais. É o neto do nosso saudoso Pedro Celestino. Pedro Celestino, sim. Né? Tem um mercadinho, inclusive no mercado. Isso. Pedro Celestino. E aí o Paulo André, depois do seu resultado, o Paulo André, rapaz, Mário, tu é muito filho da mãe. Tu escondeu o jogo, porque eu encontrei com o Paulo André no aeroporto em Brasília. Depois dessa prova que teve lá. Entendeu? Que por sinal ele passou, só que ele passou pro HFA. Ah, HFA. Entendeu? Então ele também tinha ido pra lá pra fazer. Ele foi também, ele perguntou, ele tava fazendo o quê? Eu digo, não, rapaz, teve um show aí do Bruno Marrom e eu só vim pra esse show. Eu não falei pra ele. Falou pra ele que era. Foi depois que saiu o resultado, ele veio, ele falava, Mário Braga, tu é um cara muito filho da mãe. Você encontrou ele lá depois, não? Não, aí depois a gente tava aqui no SAMU, aí depois que saiu o resultado, que ia assumir só em março, né? Final de fevereiro para março, aí o Paulo André encontrou com ele no SAMU. Ele, rapaz, escondeu o jogo, né, filha da mãe? Eu digo, não, eu não podia falar uma coisa que eu não tinha certeza, então eu gosto sempre de esperar o resultado para depois falar. Porque às vezes você gera uma expectativa, né? E às vezes a gente se frustra. Se frustra e aí, dependendo dos outros também, a gente vai se frustrar até pelos outros, né? Falou. Porque o pessoal vai cair matando, né? O cara fez e não passou. Isso, aquela coisa toda. Enfim, aí eu comecei. Aí quando saiu o resultado mesmo, eu tava de plantão na UPA. E aí saiu o resultado por volta de umas 5 horas da tarde, 6 horas. Eu vi pela internet, né? O senhor entrou lá. Meu nome tava lá, rapaz do céu. E assim, e quando são vagas de residência, essas coisas, especialização, você já tem que estar no outro dia. Senão porque senão você perde a sua vaga. Você perde. Aí eu digo, rapaz, eu não posso perder. Aí eu cheguei pra minha esposa, né, pra Alexandra, digo... Tem que ir pra Teresina agora, pegar o avião. Compra minha passagem pra Brasília. Ela, o quê? Pra Brasília. O senhor não tinha contado nem pra sua esposa que tinha feito essa prova? Não, ela sabia, mas ela não sabia que tinha saído o resultado. Eu disse, compra passagem pra Brasília. Ela falou, você não quer deixar pro próximo ano? Eu digo, opa! Tô indo amanhã. Jumento selado não passa na frente da casa 2 vezes. Passa mesmo não. Eu não vou vacilar, porque uma prova dessa difícil, quem me garante que no próximo eu não irei passar? Eu digo, não, senhor, jamais. Eu digo, seja o que Deus quiser. Aí ela passou o dia inteiro, coitada, chorando. Chorando, preocupada, aquela confusão toda. Eu digo, olha, mas calma aí. Eu vou pra guerra, vocês ficam aqui quietos, eu vou pra guerra. Depois que a coisa acalmar, que eu me ambientar da situação, aí obviamente nós vamos organizar.